comecei a gravar novamente. Vamos ver se eu consigo, se agora dá certo. Tá. Se eu tô aqui no hemisfério norte, quem tá aparecendo para mim no céu é o polo celeste norte, e a estrelinha, ela tá bem perto aqui do zênite da pessoa, né? Tá bem no alto do céu. Para uma pessoa que esteja, então, no hemisfério sul, a estrela, ela aparece um pouquinho mais para o norte, e o polo que a gente vê aqui é o polo celeste sul. Para quem estiver exatamente no equador, então eu vou colocar, cadê a estrelinha? Eu vou colocar a estrelinha no equador também. Não, isso. A estrelinha está no equador e para quem está no equador não tem nenhum polo acima do horizonte, os dois estão no horizonte. Então as pessoas veem a estrelinha, então aqui, olhandinho aqui para o norte. Quem está no equador vê a estrelinha nascendo no leste e se pondo no oeste, então uma estrelinha que está no equador. E esse caminho que ela faz é bem retinho, não é inclinado. E quem tiver, então, no polo, colocar no polo sul a pessoa, o polo está bem no zênite, imagina que a pessoa foi lá no meio dos pinguins, o polo sul está bem no zênite e o equador está no horizonte. Então, se eu tiver uma estrelinha, colocá-la um pouquinho aqui acima do equador. Se eu tiver uma estrelinha, eu vejo ela girando sempre acima do horizonte. Se eu estou lá no polo, ela nunca se põe. Certo? Deixa eu fechar aqui o que eu não estou usando. Ok. Tranquilo, pessoal? Deu para entender mais ou menos o que está acontecendo? Então, gente, tem uma coisa bem bacana na astrofotografia que a gente chama de Star Trail, ou tipo, né, o risco das estrelas, o desenho das estrelas, que é você pegar a câmera, mirar ela no céu e fazer uma imagem de longa exposição. Então, você deixa a sua câmera aberta por minutos ou até mesmo horas, e aí, conforme a estrelinha vai andando no céu, ela vai fazendo um risco na sua câmera. Isso é bacana porque, por exemplo, esse daqui a gente consegue ver direitinho onde está o polo celeste e ver que todas as estrelas, esse daqui está pequenininho, a gente vê que todas as estrelas, elas estão girando, então, ao redor do polo. Cadê? Certo? É uma imagem muito bacana. A gente percebe que tem algumas estrelas, né? Para quem não estiver no Equador, que vê o polo acima do horizonte, algumas estrelas nunca se põem. A maioria delas nasce no leste e se põe no oeste. Então, essa é uma imagem de uma pessoa que está perto do Equador. Essa é uma imagem de uma pessoa que está mais afastada do Equador. Olha como tem uma distância aparente maior aqui entre o polo e o horizonte da pessoa. Então, essa imagem aqui eu achei muito bonita. A pessoa, ao invés de apontar para o polo celeste, ela apontou para o Equador. Então, aonde parece mais reto, deixa eu abrir ela em outra guia aqui.
Então, onde aparece esse traço mais reto é próximo aqui do Equador. Onde aparece aqui, os círculos estão ficando menores, o polo está nessa direção, o outro polo está para cá, abaixo do horizonte. São imagens bastante bonitas. É bem legal de ver, bem bonito de ver. A gente consegue ter uma boa ideia da rotação da Terra. É bem interessante. Então, quem se interessa por astrofotografia, em algum momento vai ver uma imagem assim, ou vai querer fazer uma imagem assim, certo? Então, só lembrando a vocês que os astros, eles podem passar pelo horizonte, então isso daqui, na verdade, o que a gente vai ver é um pouquinho inclinado, dependendo da nossa latitude. Então, tem aquele programinha, o NAAP Labs. Se vocês forem olharem essa parte dos ângulos, é bem legal de ver. Eu acho que é melhor do que as imagens. Que as imagens a gente sempre vai fazer, acaba saindo alguma coisa errada, tá? Mas o programinha lá dá para entender bem. E aí, eu falei para vocês agora há pouquinho, quando a gente tira essa foto, dá para perceber que se você não estiver no Equador, né, se você estiver em alguma latitude diferente de zero, tanto para o norte quanto para o sul, vai ter algumas estrelas perto do polo que elas nunca vão se pôr, elas sempre vão estar visíveis no céu. Essas estrelas a gente fala que estão na calota de estrelas circumpolares. Então, se você pega uma esfera, né, uma casquinha esférica, tira um pedacinho, um topinho ali daquela esfera, você tem uma calota. Então, essa calota aqui de estrelas que estão sempre acima do horizonte é a calota de estrelas circumpolares. Para você, no seu sistema horizontal, elas nunca vão se pôr e nunca vão nascer, vão estar sempre acima do horizonte. Do mesmo jeito, do outro lado, vai ter estrelas que você nunca vai conseguir ver. É por isso que a gente, que está aqui no Brasil, né, para quem tiver abaixo do Equador, a gente nunca vai ver a estrela polar. Porque a estrela polar é uma estrela que está ali pertinho, praticamente em cima do Polo Celeste Norte. E a gente está aqui no hemisfério sul, a gente não vê o Polo Celeste Norte. Então, é uma estrela que nunca aparece para gente. A única chance de ver estrela é se a gente viajar para o hemisfério norte. Tudo bem, pessoal? Beleza. Ok. Vamos lá. Paralaxe. Alguém faz ideia do que é paralaxe? Quer dar um chute? Quer falar alguma coisa? Né? Uma vez fazendo atendimento ao público, a gente perguntou assim: e aí, gente, alguém sabe o que é paralaxe? Quer chutar uma resposta? E aí teve uma pessoa que falou assim: ah, é o remédio que eu tomo, né? Uma senhorinha falou: paralaxe é o remédio que eu tomo. Então, não, paralaxe não é o movimento do Sol. Paralaxe é o efeito visual, é um efeito visual que a gente tem quando a gente muda o nosso ponto de vista. Então, por exemplo, eu tenho paralaxe, eu enxergo com os meus dois olhos. Eu vou esticar o meu braço bem na frente aqui do meu rosto, certo? Eu não vou mexer o dedo.
se eu olho o meu dedo com o olho direito, lá no fundo ele está cobrindo a câmera, eu não estou enxergando a câmera. Sem mexer o braço, eu vou fechar o olho direito e abrir o esquerdo, eu vejo a câmera. Não foi o meu braço que mudou, eu não fiquei fazendo assim com o braço. O que mudou foi o meu olho. Então, conforme eu mudo o ponto de vista em relação a um objeto aqui no meio do caminho, eu tenho a impressão que ele está na frente de um ou outro objeto lá no fundo, né, de um ou de outro objeto no fundo. Então, estiquei o olho, olhei com... Olha só, estiquei com o braço, olhei com o olho, parece que está na frente de um objeto. Olhei com o outro olho, parece que está na frente de um outro objeto. Meu olho não se mexeu, o objeto não se mexeu. O que estava lá no fundo, né? Meu dedo não se mexeu e o objeto que estava lá no fundo não se mexeu. Esse efeito visual é a paralaxe. É por isso que você não consegue olhar para um negócio que está acontecendo lá longe e falar assim, tá ali. A pessoa que está aqui a 1 metro de você não consegue entender o que você está apontando, porque o ângulo de visão dela é diferente. Então, essa diferença é a paralaxe. E aí, tem uma coisa legal. A paralaxe, você ter essa diferença de medir uma coisa num ângulo e medir em outro, ela dá um ângulo para a gente que permite a gente medir distância. Então, se a gente conseguir medir esse ângulo em relação ao fundo, a gente consegue medir uma distância, tá? E isso é feito com trigonometria. Então, se isso acontece, esse efeito acontece com o meu braço, né? Esticado na frente do rosto, eu olhando com um olho, olhando com o outro. Acontece porque meus olhos estão em posições diferentes. E esse efeito acontece porque eu estou aqui, eu estou apontando um objeto para meu amigo que está a 1 metro de mim, e a gente está em posições diferentes. Seria possível eu observar a paralaxe com as coisas no céu? Então, com certeza. Olha só, eu posso observar a paralaxe, por exemplo, quando a Terra está num ponto da órbita ao redor do Sol e quando ela está do outro lado da órbita ao redor do Sol. Então, eu tenho uma paralaxe ali com uma diferença de posição bem grande. E quando o pessoal percebeu esse efeito, falaram assim, nossa, é agora que a gente vai medir a distância para todas as estrelas. Então, a paralaxe terrestre é a variação na posição aparente. Então, aparente é porque parece que está variando a posição. Medida da variação da posição aparente dos astros quando a gente mede em locais diferentes na superfície da Terra. Então, se eu aqui meço a posição da Lua em relação... Cadê? Calma. Ah, tá. Se alguém que está observando a Lua no céu, no hemisfério sul, compara com alguém que está observando a Lua no céu, com alguém que está no hemisfério norte, então, estou aqui na Terra, peguei uma pessoa que está aqui, uma pessoa que está aqui, né? No caso seria assim, e tá nós dois olhando para a Lua aqui. Dá uma diferença de quase 1,5 lua na observação. E a gente consegue ver a Lua na frente de estrelas completamente diferentes. Isso é a paralaxe terrestre. E se eu quiser, então, medir a estrela de objetos que estão muito, muito, muito longe, eu posso pensar assim, bom, se a Terra gira em torno do Sol, eu posso pegar uma estrela que não está muito longe do Sol e comparar com estrelas que estão muito, muito, muito longe, que eu posso falar até que elas são fixas.
E esse efeito de paralaxe, então, eu vou medir ele aqui em uma época do ano, 6 meses depois eu meço a posição das estrelas. Isso daqui é como a gente imaginou que seria. Então, se eu medir em junho, eu vejo essas estrelas de fundo. Se eu medir em dezembro, eu vou ver essas outras aqui. Então, esse efeito de mudar a posição relativa da estrela é a paralaxe estelar a partir do um ano, tá? Primeira pessoa que pensou nisso foi logo depois, assim, Copérnico e Galileu, eles falaram, olha, esse negócio de modelo geocêntrico não tá com nada, olha só quanta coisa legal dá para fazer se a gente colocar o Sol no centro do sistema solar. Só que, né, sempre tem um só que. Vamos medir a paralaxe. Lá em 1600 não deu para fazer muita coisa, né? Lá 1609, que é o Galileu, não tinha como medir a paralaxe, não tinha instrumento para isso. As estrelas estavam muito longe para conseguir observar. Em 1680, 1690, teve lá 2 cientistas que conseguiram observar alguma coisa. Eles falaram assim, vamos ver como é que isso aqui está funcionando, né? Eu vou medir a variação na posição da estrela conforme a Terra se move na órbita do Sol. E aí, olha só o que aconteceu. Eles esperavam encontrar paralaxes que tivessem alguma coisa ali, uns 2 segundos de arco, então 1 grau, meio grau, fosse bem pequenininho, assim, uns 2 segundos de arco. E aí eles encontraram uma medida de mais ou menos 20 minutos de arco, ou 40 minutos de arco. Falaram assim, mas tá esquisita essa medida. Desculpa, 20 segundos de arco, 20 e 40 segundos de arco, e eles encontraram ali uma coisa esquisita. Era um movimento aparente, uma mudança aparente muito grande. E aí, essa ilusão, eles falaram assim, vixe, né? Deu ruim agora, isso daqui tá alguma coisa errada. Essa ilusão que eles tiveram, eles chamaram de aberração da luz. Por quê? Quando a luz bate em um ângulo que a gente não está esperando, a gente chama de aberração. Então, quando a luz do telescópio lá distorcia as cores, a gente chama de aberração cromática. Quando o movimento que a gente está observando da estrela não é o movimento esperado, a gente chama de aberração da luz. E aí, demorou um tempo, o pessoal começou a especular o que poderia ser. É importante falar que nessa época de 1680 a 1699, o pessoal acreditava que a luz era uma coisa instantânea. Então que você, você acende uma vela e instantaneamente você vê ela do outro lado do quarto. Se acende uma luz aqui, você está a 1 quilômetro de distância, instantaneamente você vê a luz chegando. Para essas pessoas, a velocidade da luz era infinita e a transmissão da luz era instantânea. E isso, eles achavam que se você olhasse para a estrelinha que está no céu, assim que você olhou, você estava vendo a posição real dela. O problema é que a gente está se movendo na órbita ao redor do Sol e a luz que sai da estrelinha demora um pouco para chegar na gente, ela não é instantânea, ela leva um tempo para chegar até a gente. E a composição desses dois movimentos, da gente orbitar ali o Sol e da gente e de chegar a luz até o nosso telescópio, até o nosso olho, isso causa esse movimento aparente da estrela estar numa posição diferente. Causa a aberração da luz. Então, foi medir a paralaxe, acertou na aberração da luz.
Só que tem uma coisa interessante. A aberração da luz era perpendicular à direção esperada da paralaxe. Então, a gente esperava que ia ver estrelinha aqui, 6 meses depois ela ia ter mudado em relação às estrelas de fundo. E o que aconteceu é que olhou a estrelinha aqui, 6 meses depois ela estava lá, assim. Ela não foi para o lado, ela foi para baixo. Por que aconteceu isso? A aberração, ela acontece na direção do movimento que você está indo. E ela é muito, muito maior do que a paralaxe. O pessoal esperava que as estrelas estivessem mais perto e elas não estavam. Então, a paralaxe ela é muito pequenininha. E a aberração ela tem ali uns 20 segundos de arco. Então, quando foi medir a paralaxe, só conseguiu medir a aberração da luz. Em 1676, Homer, que era um cientista, se juntou ao Jean Picard e eles falaram assim: vamos observar os eclipses das luas de Júpiter. E a partir dessa mudança do que a gente espera ver o tempo para uma lua de Júpiter fazer um eclipse, a gente consegue calcular a velocidade da luz. Então, o Homer foi lá e fez as primeiras medidas quantitativas da velocidade da luz, né? Mas não é esse Homer, não é esse Picard. O Homer, junto com o Picard, fez as observações, mas só o Homer fez a conta e achou a velocidade da luz. Então, ele encontrou uma velocidade de 220 mil quilômetros por segundo. É um pouquinho mais do que 2/3 do que a gente sabe que a velocidade da luz tem hoje. Mas é muito diferente de você falar que a luz ela é de velocidade infinita, certo? Então, estava olhando lá as luazinhas. Essas daqui são as luas galileanas. Tem aqui Calisto, tem aqui Io, tem a sombra delas, né? A sombra de Calisto tá aqui, a sombra de Io tá aqui. E o pessoal estava olhando as luas se moverem e contando. Então, é um eclipse porque a lua está na direção do planeta, está projetando a sombra no planeta. E vendo a diferença entre o tempo esperado e o tempo real, ele conseguiu calcular a velocidade da luz lá em 1676. 100 anos depois, 1727, mas não dá 100 anos, mas dá quase. James Bradley, outro cientista, né, outro astrônomo, falou assim: bom, a luz tem velocidade finita, a Terra está orbitando o Sol, tudo isso a gente já sabe. E se eu pegar tudo isso e compor os movimentos, eu consigo explicar a aberração anual da luz. Fica óbvio, fica simples. Então, gente, em 1727 a gente já tinha consolidado a velocidade da luz e a aberração, mas a gente ainda não conseguia medir a paralaxe, certo? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir uma nova aba. Peraí. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Enquanto eu tô fazendo meu computador aqui, né, sobrecarregando ele, para ele abrir a aberração da luz e eu mostrar um GIF bonitinho para vocês, alguém tem alguma dúvida?
Não, professora, só não vi. Beleza. Então, tô aqui na Wikipedia, gente, sobre a aberração da luz. Cadê as imagens? Aqui. Então, o que está acontecendo? A estrelinha está aqui, o nosso tubo do telescópio está andando com a gente, dando a volta no Sol, a estrelinha emitiu a luz e a aberração acontece porque a gente está se movendo. Então, para a gente conseguir ver a luz da estrelinha que saiu antes da gente chegar nessa posição, tem que inclinar o telescópio. Se não inclinar o telescópio, isso significa que a gente está arrastando a luz com a gente. Então, não é uma coisa muito, às vezes, muito simples da gente entender. Mas, para conseguir ver a gente se movendo, para a gente ver a luz da estrela, inclinou um pouquinho o telescópio. É a mesma coisa que acontece quando a gente está na estrada, está chovendo, e a gota de chuva vai caindo na janela do carro e ela vai riscando na diagonal, vai fazendo umas linhas diagonais. A composição dos movimentos dá a impressão que a água está caindo assim. A água está caindo na vertical, a gente está vindo para cá. A composição do movimento tem uma angulação. Essa angulação causa um erro. A gente acha que a estrelinha está numa posição. Quando a luz chega aqui embaixo, no nosso telescópio, a gente acha que a estrelinha emitiu a luz da outra posição aqui. Então, não sei se vocês conseguiram ver, mas é essa a ideia. Então, inclinou o telescópio para conseguir ver a luz, errou a posição da estrela aqui. Mas e aí, né? Beleza, aberração, um monte de coisa acontecendo, mas e a paralaxe? Mais 100 anos depois, dessa vez passou um pouquinho de 100 anos, Bessel, em 1834, foi o primeiro a conseguir medir a paralaxe. E a primeira paralaxe que ele mediu tinha 0,3 segundos de arco. Era 100 vezes menor do que a aberração da luz, a primeira aberração medida. Então, dá para ver que esperava que era uma coisa, não deu para medir, precisou refinar muito os nossos instrumentos até a gente conseguir medir a paralaxe. E aí, ele mediu a distância aproximadamente, ele fez uma medida em parsecs, aproximadamente 3,3 parsecs, ou 10,9 anos-luz. Qual que é o ponto mais importante? A paralaxe estelar, ela, primeiro, é usada para calcular distâncias em astronomia. Para muita coisa, ela é uma forma muito precisa, ainda nos dias de hoje. Atualmente, tem gente que faz a medida de paralaxe dos objetos com uma precisão muito grande. Então, a distância obtida através da paralaxe é uma distância que tem uma boa precisão e ela é a prova irrefutável de que a gente está girando ao redor do Sol. Então, a paralaxe estelar e a aberração anual da luz são provas de que a Terra gira ao redor do Sol. Então, a gente sabe como explicar para as pessoas que a Terra é redonda e a gente tem a paralaxe e a aberração para provar que é o Sol que está no centro do sistema solar. Um tiquinhozinho de matemática para a gente acabar, prometo que não vai doer. Como que funciona essa distância? Trigonometricamente falando, a gente usaria o seno do ângulo, mas como os ângulos são muito, muito, muito pequenininhos, que a gente mede da paralaxe, é menor do que 1 segundo de arco, então a gente aproxima a conta
para que a distância medida em parsec seja igual a 1 sobre o próprio ângulo que você mede, tá? Então, a ideia é, a distância é igual a 1 sobre o ângulo. Isso para você ter uma estimativa. Então, a distância em parsecs é 1 sobre o ângulo em segundos de arco. Então, parsec vem de parallax second, seria segundo de arco de paralaxe em inglês, e juntando as duas palavras virou o parsec. É importante falar para vocês que é uma medida de distância. Eu coloquei aqui a fotinho do Han Solo, porque no Star Wars ele fala que fez com a Millennium Falcon a menor... como é que era? É a única nave que fez de um ponto ao outro em 13 parsecs. Ele faz como uma medida de tempo. A Disney fez um filme inteiro só para corrigir essa frase, falar que foi uma medida de distância. Então, gente, é uma medida de distância e ela equivale aqui a 3,08, mais ou menos 3 vezes 10 a 13 quilômetros. Ou seja, 3 seguido de 13 zeros quilômetros. Eu acho que eu coloquei errado aqui. Não, tá certo. Então, é muito, 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 muito longe, certo? Pelo menos aqui pra gente. Astronomicamente falando, a gente vai começar a ver essas distâncias conforme a gente vai saindo da Terra, as distâncias vão ficando cada vez maiores. Para encerrar a aula, então, onde entra tudo isso? Por que essas medidas de sistema de coordenadas, medidas de paralaxe, aberração da luz são importantes? Então, entrando na prática da questão. Temos os satélites da Starlink. A Starlink ela é parte da SpaceX, do Elon Musk, e ela tem uma nuvem de satélites orbitando a Terra em baixa altitude, até 500 km de altitude, que hoje em dia tem 1.800 satélites. No ano de 2020, um estudo descobriu que os satélites da Starlink comprometeram 20% das observações de um telescópio. Em 2020, no ano anterior, tinha sido 6%. Eu coloquei 2 links de revistas aqui, fui eu que encurtei o link, pode clicar sem medo, tá? Em 2020, 6% das observações tinham sido comprometidas. Em 2021, 20% das observações tinham sido comprometidas. No futuro, esses 1.800 satélites vão virar 12.000 satélites. Além disso, a Amazon, que tem o projeto Kuiper, vai lançar mais a rede OneWeb, e a China pretende lançar mais 13.000 satélites, tudo em baixa altitude. A grande questão, você pode falar assim, mas o satélite é pequenininho, né? Não vai atrapalhar tanto. O problema é, uma nuvem tão grande de satélites vai comprometer, sim, as observações astronômicas. Cada vez mais a astronomia, ela faz imagens do céu, os grandes levantamentos de dados, eles tiram fotos de regiões gigantes do céu com uma sensibilidade absurda à luz, em questões de segundo, né? Tem telescópios na superfície da Terra que varrem o céu noturno. Em questão de 3 dias, eles fotografaram o céu inteiro, com uma qualidade de dados muito, muito boa. E esses tipos de levantamentos, esses tipos de estudos vão ficar prejudicados, sim. E aí a pergunta, como é que esse pessoal, né, da SpaceX, do projeto Kuiper da China, pretende lançar foguetes no futuro se você não tem como observar o céu? Então,
Coloquei aqui sendo bastante pessimista, indo para o lado mais pessimista possível. Coloquei uma cena do filme Gravidade, de 2013, que é aquele com a Sandra Bullock, que um acidente no espaço libera um monte de parte e peça de um satélite no espaço e começa uma reação em cadeia desses pedaços irem batendo em outros satélites, estações espaciais e irem derrubando tudo pelo caminho. Na Terra, os detritos eles não são tão perigosos. Quando eles caem, eles são feitos para queimar na atmosfera ou para cair em lugares, né? Em geral, quando o pessoal derruba um satélite, é para cair no oceano, numa área não habitada, numa área designada, e é seguro. Mas se a gente tiver uma nuvem muito grande, corre o risco também da gente perder mais o controle sobre o retorno desses objetos para a Terra. Não existe autorização ou legislação sobre o espaço atualmente. A gente não tem nenhum tipo de legislação sobre isso, tá? A única coisa que tinha no passado era que as estações espaciais tinham que ser missões civis, não podiam ser missões militares, né? Depois que terminou a Guerra Fria, foi feito um acordo que missões espaciais eram missões civis. Podiam levar militares, mas eles não podiam estar em serviço. Mas em relação a isso, não tem nenhum tipo de legislação que impedem eles, né? Existe um esforço aí da Sociedade Internacional Astronômica, mas não está sendo um esforço assim com muitos resultados, não. Não está fazendo barulho suficiente. Por outro lado, se meu pessimismo for exagerado e tiver errado, a gente vai ter aí uma internet muito mais rápida no futuro. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Não, professora, tudo